No coração da fé cristã, existe uma promessa que define tudo: a de que Jesus vai voltar. Mas e se essa promessa não for sobre um único evento, mas sobre vários? Hoje, a gente vai mergulhar na surpreendente complexidade por trás do Evangelho e dessa volta de Cristo, como ela é revelada nos textos. Para a gente poder entender a promessa da volta, a gente precisa primeiro entender de onde vem essa mensagem. E a fonte aqui é muito clara. O Evangelho não é apresentado como uma filosofia, uma criação humana. Não. A ideia é que ele é uma revelação direta de origem divina. Então, vamos começar por aí. O que torna essa mensagem tão única? Primeiro, a sua natureza, um evangelho que é descrito como eterno e divino. A ideia central aqui é que se trata de uma mensagem que vem, literalmente, do céu. E essa mensagem divina se apoia em 5 pilares que são essenciais. Percebe como eles se conectam? Tudo começa com essa origem sobre-humana, eterna, depois se concentra em Cristo e em 2 eventos que transformam tudo e que a gente vai detalhar agora: a cruz e o que é chamado de novo nascimento. Desses pilares que a gente acabou de ver, um deles é o centro de toda a narrativa, o coração da história. É a cruz, vista como o momento culminante da redenção. E aqui é fundamental entender uma distinção que os textos fazem. A cruz não é para ser adorada como um ícone, um objeto. A ideia é que ela seja compreendida como o instrumento de um sacrifício. É o meio, o mecanismo pelo qual a reconciliação com Deus se tornou possível. E o poder desse sacrifício é descrito como algo radical. Ele teria demolido a maior divisão social e religiosa daquela época, unindo judeus e gentios, que eram 2 povos totalmente separados por cultura, por lei, por tudo, em um único corpo de crentes. A cruz, nesse sentido, é apresentada como o grande ponto de união. Ok, então se a cruz foi o evento que mudou tudo no plano cósmico, qual o efeito dela no nível individual? Bom, os textos apontam para uma transformação profunda, que é conhecida como o novo nascimento. E veja bem, isso não é apresentado como uma sugestão, mas como uma necessidade. Como a gente vê aqui no Evangelho de João, esse novo nascimento é a condição essencial para sequer ver o reino de Deus. O termo teológico para esse evento é regeneração. Dá para pensar nisso como uma espécie de ressurreição espiritual, um ato divino que dá vida a quem estava separado de Deus e que altera completamente o estado interior e a relação dessa pessoa com o Criador. Mas essa transformação interior não é o fim da história, não. Pelo contrário, ela prepara cada pessoa para uma promessa ainda maior, uma promessa futura, que é o ponto central da nossa análise de hoje, a promessa de retorno. Lá na última ceia, Jesus prometeu que voltaria. A grande questão que os textos exploram não é se ele voltaria, mas como e quando. E é exatamente aqui que a história fica fascinante, porque a resposta, olha, não é nada simples. O que é muito curioso aqui é a ordem em que essas promessas são feitas. O texto começa com o retorno final, o mais distante no tempo, para só depois mencionar os retornos mais imediatos. É como ler o último capítulo de um livro primeiro. Por quê? Isso cria um quebra-cabeça teológico bem interessante. Então, vamos fazer isso agora. Vamos organizar esse quebra-cabeça, analisando os 3 retornos, mas dessa vez na ordem em que eles realmente aconteceram. Quando a gente reorganiza os eventos de forma cronológica, a promessa fica muito mais clara. Primeiro, a ressurreição, que aconteceu só 3 dias depois. 50 dias mais tarde, a vinda do Espírito Santo. E, por fim, a promessa final, que continua em curso, ainda esperando seu cumprimento. E essa tabela aqui destaca o contraste impressionante entre 2 desses retornos. A ressurreição foi um evento íntimo, pessoal, para consolar e dar uma missão para um grupo pequeno. Já o retorno definitivo, esse é descrito numa escala totalmente diferente. Público, glorioso, cósmico, com um propósito de julgamento e restauração final. Certo, mas e o segundo retorno, o do meio? A vinda do Espírito Santo é interpretada como o cumprimento daquela promessa de Jesus de não deixar seus seguidores órfãos. É a forma como a presença dele se torna contínua e pessoal para cada pessoa que crê, ao longo de toda a história.
E juntos, todos esses eventos formam o que é descrito como o programa divino. Olha só como ele vai se expandindo. Começa com Israel, depois se estende para o seu povo através do novo nascimento, alcança as nações pelo Espírito Santo e, finalmente, vai culminar na restauração de toda a criação. E essa compreensão dos múltiplos retornos teria provocado uma mudança fundamental no coração dos primeiros seguidores. Aquela pergunta ansiosa sobre quando as coisas iam acontecer deu lugar a um anseio profundo, pessoal, pela presença de Jesus. A questão mudou de cronograma para relacionamento. No fim das contas, essa promessa com tantas facetas se torna o alicerce para as 3 grandes virtudes cristãs. A fé se baseia no que já aconteceu, a ressurreição. O amor é sustentado pela presença contínua, no Espírito, e a esperança. A esperança se fixa firmemente naquele retorno final que ainda está por vir. E isso tudo nos deixa com uma questão para refletir. Como a vida é vivida de uma forma diferente quando se acredita numa presença que já está aqui e, ao mesmo tempo, numa esperança gloriosa que ainda vai chegar? Como essa tensão entre o que já é e o que ainda não é acaba moldando o nosso presente?